Primeiramente, tudo nasce do ponto. Na ciência convencional, é dito que o próprio universo nasceu de um ponto de fusão. Tudo era frio, um ponto se aqueceu por demais e explodiu. Então, com você também acontece, porque você é microcosmo, como acontece no macro. Você nasceu um dia que não é declarado, não há uma data exata, de um plano chamado causal, que estava estático. Cada ser vivente, com consciência, nasceu desse ponto. Sempre o traço nasce do ponto, ou seja, a forma começa na partícula. Se cria massa do centro para fora. Não se pode fazer o movimento inverso, porque a massa é incapaz de criar a origem, a sua própria origem. Então esse ponto vai descendo em graduação conforme as graduações vão sendo arquitetadas, criando o que a gente vai chamar de corpos. Corpos são endereços, que atraem outros átomos menos conscientes do que o primeiro, que o primeiro está mais próximo da verdade, até mesmo por ser o primeiro. Ele estava em contato com a primeira coisa. Esse é o nosso ponto bindu no coração. Passamos por muitas etapas. Para poupar-vos das passagens que tivemos, isso a teosofia já explica, desde o Sol a Mercúrio, Vênus, Lua e chegada na Terra, vamos nos deter mais à Terra, que é o momento presente. Passamos pelos homens protoplasmáticos, que seriam hoje as bactérias, que são as sobras de nós. Passamos pelos homens plantas, que eram os hiperbóreos. Os primeiros eram os arcadianos, ou protoplasmáticos, como eu falei. Terceiro, passamos pelos homens animais, que não tinham essa ferocidade animal. Até ali era inocência pura. Intervém uma inteligência, vamos chamar de hierarquia, que é dita de Vênus, que já tínhamos passado por ela, mas ela não nos deu atenção porque estávamos ainda em experimentação. Ela retorna a entrar em contato com nós e entra no sistema daquele ser que é astral, ou seja, o corpo mais denso do lemuriano era o astral. Éramos isso que vai para o sonho. Só tínhamos isso, até ali. Nas primeiras raças, tínhamos um corpo mental, uma forma mental, ligada aos minerais, ligada aos micro-organismos. Por isso que os micro-organismos ainda transitam na Terra. Tivemos também consciência vegetal, ligado a um etérico, depois a um astral, e depois é um físico ainda não bem físico, que é o homem sapiens sapiens, que seria o Atlante. Agora temos o homem divinália, que seria o ariano, que é uma proto-existência do homem divino de sexta raça que ainda não existe. Esse homem ariano, quando ele desencarna, e ele vai do átomo ao átomo, ou seja, ele atrai átomos através do seu bindu e chega ao átomo no final, ou seja, do berço ao túmulo. É até onde vai o corpo físico, nesse momento de evolução. Cada vez que desencarna, só sobra um átomo. É o mesmo lá do começo, que brotou do primeiro momento, que estava em contato com a verdade pura, que nunca muda. Então a verdade sempre é verdade. Tudo que está acontecendo nesse meio tempo é o que chamamos de Maya ou ilusão, que não é algo negativo ou positivo, é algo para reconhecimento do primeiro momento, porque não há como se reconhecer sem espelhos.
Devemos saber até onde vamos, mesmo se somos divinos. Qual os nossos potenciais? Se tenho poder, o que eu posso fazer? O que sou capaz? Voltando esse átomo novamente para a casa do Pai, como já conhecemos pela dissertação bíblica, ao retornar ao seio do Pai, já tínhamos nascido, então agora somos ressurrectos. Cada final de ciclo, depois que a alma também se dissolve, já que o corpo já o tinha, ele volta ao primeiro momento, só que ele já está nascido. Então ele vem com a informação de tudo que passou para trás. E em torno dele ficam partículas, chamadas nidanas e escandas. São átomos menores, mais inconscientes quando é nidanas e mais conscientes quando é escandas. Dependendo, se tiveres mais partículas de nidana, a próxima vida será uma vida mais kármica. Se tiveres mais escandas, você desfrutará de um dharma. Então não podemos comparar um ser humano com outro, e nem uma espécie animal com outra. Umas estão mais fadadas a cair nas mãos maliciosas de humanos, de virar presas do predador humano, perdão, gaguejar. E de outros seres também da mesma família, vamos dizer, da mesma raça animal, dentro da lei do mais forte. Então ali ficam aquelas partículas orbitando aquele Sol que sempre temos, que é o primeiro átomo. Por isso, parte desse vídeo a gente chama de do átomo ao átomo. Sempre terminamos nele. Iniciamos e concluímos cada vida nele. E o que seria essa órbita? É o nosso chakra cardíaco, que começou a ser desenvolvido quando? Nadadamente na 3.5 raça ou sub-raça Lemuri, porque até então não tínhamos esse chakra. Na primeira raça protoplasmática ou bacteriana, nós tínhamos só um centro, que era como se fosse um nucleolo celular, não físico, físico como a gente conhece, que hoje a gente vai chamar de chakra básico. Ele se instalou ali, na última vértebra da coluna que temos hoje, solidificada. Naquela época não existia um corpo propriamente dito e nem uma coluna. Depois foi preciso desenvolver um outro centro de energia, que é o centro sexual, que é onde começou as criaturas a reproduzir. Porque antes era por mitose, uma mitose metafísica, separação de células. Na terceira raça foi criada o centro umbilical. Até hoje nós temos um resíduo, que é esse baixo relevo que a gente chama de umbigo. Nossos corpos eram todos abertos no lemuriano, depois se fechou com a dada da mente, porque não era necessário mais, né, um ser por si dar conta da reprodução e da caça e de absorção de matéria do planeta em que está evoluindo. A mente encapsula, né, fecha tudo e acontece a individualidade e a polaridade. Agora temos, desse ser nasce agora um macho e uma fêmea. Na Atlântida foi tudo aquilo, nós desenvolvemos, chegamos a um pico de consciência e perdemos tudo. Que no ariano, que sobreviveu, né, que na verdade eles, por osmose, ele se transformou de Atlante em ariano, solidificou, criou ossos, sangue quente, né, carne, tecidos, cabelos, e ali ele começou a ter um outro tipo de prova. Agora tivemos que trabalhar para sobreviver. Antes tudo era edênico, a natureza nos dava, como ela dá ainda para os nossos
colegas, né, animais, vegetais e minerais, que absorvem deles mesmos ou muitas vezes de outros reinos que ali estão. Ainda também absorvemos desse, mas nós temos que ir à caça. Não vem nada de mão beijada, porque andávamos mal na Atlântida. Voltando ao conceito metacientífico ou ultracientífico do átomo, hoje o que nos sobra é esse chakra, que é o chakra que começou no Atlante. E no Ariano veio o quê? Uma escala acima, que hoje é esse dom que nós temos de falar. Falar, né? Arcaíno, vamos dizer. É a ideia que cai aos ares e vem ser verbalizada. Então, hoje temos quantos chakras operando? 5. E 2 extras, que são futuro. Vamos dizer, é como se fosse a onda do mar, que vem e ela vai, ela umedece e volta, mas ela deixa a sua umidade lá. É mais ou menos isso que aconteceu com nós. A gente pode ainda usar algo desse úmido desse mar da vida, que é esses últimos chakras superiores, que é o do meio da testa, a Ajna, ou o Sahasrara, topo da cabeça, na fontanela. Então você sempre volta para o causal. E esse orbitar de partículas em torno desse átomo é um chakra que não se dissolve, que é o chakra cardíaco. Então, a faculdade espírita deveria estudar primeiro o coração.